Eu tô te Sandra, ouvindo. que legal você aqui. Me conte de onde você é, Sandra. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, que bacana. Qual é a sua paróquia? Eu tô ligada à paróquia Santo Antônio, mas eu dou catequese no Colégio Santo Antônio. Tá bom então. Sandra, conta para mim aqui, para todos nós, como que é a sua realidade. Você não é da comunidade da Sandra Frutti, não, né? Que a Sandra Não. está no grupo do Catequistas Fora da Caixinha. Não, porque ela é de Belo Horizonte também. Ok. Conta Não. para Uhum. gente como é a sua realidade, a sua catequese aí, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que você traz baseado também na aula de hoje para nós, tá bom? Tá, joia. Ó, a minha catequese aqui, ela acontece num espaço escolar, né? Nós somos ligados à paróquia Santo Antônio, então a gente realiza a formação no colégio, mas a celebração, receber o sacramento, é na igreja, que é ao lado do colégio, na verdade. E aí nós temos, anualmente, são acima de 150 crianças que a gente prepara para receber o sacramento da Eucaristia. São alunos do quinto ano, né? Tá. Eles estão com 10 anos. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Essa catequese, ela é. Vocês fazem os encontros de catequese, a formação, fora do horário curricular ou é dentro do currículo da criança? Não, fora do horário, né? Após as aulas, é, sempre assim, sempre após as aulas. Tem turmas na parte da manhã e turmas na parte da noite. Ok. E tem a paróquia do lado, então as crianças apenas. O local, o espaço onde elas são evangelizadas é dentro da escola. Quando Isso, você traz essa experiência de ser uma catequese dentro da escola, isto é um facilitador ou é algo que dificulta uma catequese que não seja com a mesma linha escolar? Como que você vê isso, Sandra? assim, é um facilitador, porque a gente tem, em média, né, atualmente a gente está com 170 crianças. Então, você tem um espaço onde você tem crianças, onde os pais direcionam essas crianças, então você tem uma participação muito boa, elas já estão ali nas escolas, elas ficam. Nós temos, em média, 8 catequistas. O dificultador de não estar numa comunidade, né, é o fato do contato com os pais. Eu não entendi, falhou um pouquinho. Você disse que Uhum. tem um lado que é facilitador porque você tem os pais, e tem um outro lado que é dificultador porque não tem os pais. Não entendi. Ah, tá. O facilitador é que as crianças estão lá no espaço. Então, você tem as crianças presentes. O que é difícil é esse contato mais Ah, próximo com os pais. Porque, por exemplo, entendi. a E catequese, a escola. a Pode catequese, falar? ela acontece, a catequese, ela acontece durante a semana. Ela tem turmas de segunda a quinta. O que normalmente nas paróquias acontece no fim de Sim. semana, dentro de uma realidade paroquial, né? Então, ou as crianças vão para a celebração antes, ou vão depois. Nem sempre, viu, Sandra? Isso acontece, nem sempre. Muitas comunidades, muitas paróquias têm catequese durante a semana e não tem o vínculo necessariamente pós ou pré celebração da Eucaristia, entendeu? Não celebração eucarística. Não tem necessariamente. Então, assim, da realidade que eu já tenho visto, muitas comunidades têm os encontros de catequese durante a semana. Vamos entender o seguinte, que eu quero saber aí também de você, para a gente trabalhar isso. Você disse que vocês não têm muito contato com os pais. Por outro lado,
Se a família... Essa escola é uma escola católica, uma escola particular Isso. católica, é isso? Isso. Que é a escola. Isso. Então, se é uma escola católica, parte do princípio que a família é cristã e ela quer que a criança tenha uma formação cristã dentro dessa escola. Você concorda comigo? Sim, concordo. Legal. Então, isso já é um ponto muito positivo para os catequistas que evangelizam dentro de uma escola católica. Eu vejo isso como já algo positivo. Mesmo e embora essas famílias não participem ativamente das celebrações ou dentro da comunidade, mas já tem, pelo menos, uma intenção inicial da criança ter uma formação cristã já desde pequeno, porque já está dentro da escola, uma escola católica, ela já tem essa formação católica cristã. Então, Sim, isso já sim. é um facilitador, isso é uma coisa muito boa. Embora as crianças não, muitas vezes nem entendam muito bem isso, porque na família não se fala. A catequese não existe, a catequese familiar. Então, eles não trazem isso, né? E o que você traz para mim que foi o interesse para ele? Deixa eu ver, a Rosângela quer saber se a catequese da Sandra é obrigatória. Ah, a catequese é obrigatória, Sandra, ou não? Lá. Não, não é obrigatório. Tá. Então, tem famílias que podem levar essa criança para fazer a preparação para a primeira Eucaristia numa outra comunidade, que ela possa morar num outro bairro, longe dali, Sim. e ela quer que a criança faça lá, ou não vai fazer, ou a família quer que faça ali. Tá bom, então não é Isso. obrigatório. Não é Ok. obrigatório. Conta para mim qual foi. Ok. Conta para mim qual foi o objetivo de você querer falar comigo. O que você gostaria de trazer para mim nessa nossa conversa? Na verdade, assim, como coordenadora, né, fazendo parte da coordenação, é esse plano mesmo, dentro da escola, levando em consideração a formação das catequistas, principalmente nessa questão da unidade, que às vezes eu percebo que a gente às vezes uma catequese meio particularizada. Então, para mim, é o grande desafio como coordenadora ter esse trabalho de unidade, né? E aí eu penso assim, como aperfeiçoar um plano onde a gente possa conjuntamente, não cada uma faz aquela que quando entra, né, para o encontro com com os catequizandos, as catequistas eu percebo assim que às vezes elas trabalham a partir muito delas. Uhum. Deixa eu te perguntar, como você trabalha com a sua equipe? Como que existe já um plano anual de trabalho? Você faz encontro com elas? Elas têm formação continuada? Como é isso? Sim, a gente vem melhorando muito isso, assim. A gente tem encontros, antes da pandemia, a gente tinha encontros mensais, né? E a programação a gente procura fazer conjuntamente. Então, a gente faz um calendário, a nossa catequese ela é de um ano de preparação. Então, a gente, juntas no encontro, a gente faz a avaliação final, e aí a gente prepara isso. E a gente vem, ao longo dos anos, tentando realmente, vamos dizer assim, trabalhar mais essa unidade mesmo. E a gente tem um grupo de catequistas assim, muito apaixonada mesmo, né? E aí o Frei que nos acompanha, ele tem nos dado formação também, uma vez por mês, ele se reúne com a gente para essa questão da formação, que a gente sentiu essa necessidade aí, de não somente a experiência pessoal, mas uma questão mais integrada com a igreja, porque senão a gente fica uma escola particular mesmo, em todos os sentidos. Sim.
E me fala uma coisa, e como tem sido a participação dessas catequistas? Você disse que elas são apaixonadas pela catequese. E todas elas participam ativamente desses encontros, dessa formação que é dada mensalmente? Às vezes uma ou outra falta, mas a frequência é boa. Na pandemia, agora a gente tem se reunido toda terça-feira, porque a gente conseguiu manter os encontros online. Uhum. E você consegue mantê-las ativas também com formação com elas, além dos encontros com as crianças, é isso? Sim, a gente tem se encontrado para partilha, né? Porque hoje o que demanda muito é essa questão da tecnologia, né? Foi um desafio para todas nós estar interagindo com as Sim. crianças, fugir desse formato de aula, porque é o que a gente sempre trabalha, que não, apesar de estar no espaço escolar, não é aula, é um encontro, é uma vivência. Então, a gente sempre se propõe a isso, a Aham. vivência, o contato com as crianças, e aí a gente conseguiu. E aí, no que se refere à nossa formação mesmo, que a gente tinha encontros para a nossa formação pessoal também. Esse não tem acontecido. A gente está muito focado mesmo, ainda se adaptando à tecnologia. Tá, entendi. Deixa eu ver a gente já volta a falar. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. Olha, a Rosângela quer saber se a catequese da Sandra é obrigatória, já falamos que não. Ela ainda quer saber qual o formato da catequese. Fazem teste? Não entendi o que é isso. As crianças fazem a primeira Eucaristia no final do ano? A Márcia quer saber quanto tempo dura cada encontro e quanto tempo. O tempo é um ano, né? Você disse que a catequese, a preparação para a primeira Eucaristia é um ano, certo, Sandra? Sim, a gente inicia em fevereiro e a primeira Eucaristia é no primeiro fim de semana de dezembro. Ok. Quanto Os tempo encontros de encontro? É uma hora? é 1 hora, uma vez por semana, e eles participam de todas as Tá. atividades que tem dentro da escola, né? Isso, por ser uma escola católica, a gente segue também até o 5º ano, a gente ainda tem muitas atividades que as famílias participam, né? Bênção dos animais, lançamento da campanha da fraternidade, uma série de atividades dentro da arquidiocese. Ah, que bacana. Tá, tudo bem. Então, ótimo. Isso é um bom sinal, porque eles vão acompanhando e a catequese vai acompanhando junto essas atividades que acontecem dentro da própria escola. Tudo bem. Aí ele está perguntando, então acho que com relação a tempo, perguntou se fazem teste. Eu não sei o que é esse teste que ela está querendo dizer. Você sabe dizer alguma coisa de teste, Sandra? Não, os meninos sempre perguntam, né? Os meninos, quando começa a catequese, tem prova? Não, a gente faz encontro de vivência, né? É uma amizade. A gente sempre fala assim, a gente tá fazendo uma amizade de conhecer Jesus. É um encontro com Jesus. Então não tem Aham. prova, não tem para casa, não é uma aula de ensino religioso. Isso. Ai, tá. Ótimo. Você esclareceu o que eu queria também saber com relação à metodologia, porque não é eles, embora eles estejam ainda dentro da escola, vocês conseguem tirá-los desse conceito de que não é uma aula, mas sim uma vivência para o encontro com Jesus, certo? Legal. Exatamente, a gente se reúne em círculo, a Bíblia está sempre presente porque ela é nossa bússola, é ela que vai nos mostrar o caminho de Jesus. O convite nosso para a catequese é um caminhar com Jesus. Uhum. Tá, legal, bacana. Vocês têm um material didático, de evangelizador próprio ou vocês é litúrgico? Como é? Qual é o material que vocês usam? A gente usa a liturgia,
mas a gente tem os encontros, a gente faz as abordagens, assim, a gente tem começado no calendário litúrgico. Então, por exemplo, como a gente começa no início de fevereiro, a gente tem um primeiro momento que é o se conhecer, saber quem são as crianças, conhecer a realidade, então isso tudo de forma dinâmica. Depois disso, a gente está no período da Páscoa, então a gente vai trabalhar a Quaresma, vai trabalhar a morte e ressurreição de Cristo. Passando esse período, a gente trabalha a questão do Espírito Santo e a gente vai trabalhar conhecendo, que é no tempo comum, a gente trabalha a pessoa de Jesus. É Jesus que nos apresenta o Pai, né? Sim, então a gente vai tendo encontros, então a gente tem as parábolas que a gente escolhe, os ensinamentos de Jesus, e a partir desses ensinamentos a gente vai fazendo as vivências com as crianças. Tá, mas você não tem um livro que acompanha? Não temos um livro. É a liturgia. Isso, a gente não tem um livro justamente para não dar essa característica de escola, ele já tem cadernos. Então, na verdade, é uma temática que a gente escolhe. Tudo bem. É isso. Ok, vamos lá. A Ilza quer saber, as professoras é que são as catequistas ou os catequistas vêm de fora? Como é? A escola oferece para a comunidade, tanto escolar como do bairro também, um curso de teologia. Então, a gente tem catequistas, que são pessoas que fizeram o curso de teologia e receberam um convite para poder dar catequese no colégio. A gente tem mães de alunos do colégio, agora os alunos já saíram, não estão mais no colégio, não. Mas quando elas iniciaram a catequese, os filhos dela estudavam. Tem eu que sou funcionária, né? Eu sou funcionária do colégio, e a gente tem uma professora que dá catequese. Essa professora também fez a teologia? É pré-requisito ter feito o curso de teologia para ser catequista? Não é pré-requisito, mas como o colégio oferece, porque assim, para a formação das catequistas, elas participam das atividades desse curso de teologia, e ao longo dos anos, elas foram entrando, quem não fazia parte, então essa catequista que é professora, ela está no segundo ano dela de catequista, o primeiro ela acompanhou, o segundo ela também se interessou em entrar para o curso de teologia. O curso de teologia é contínuo, então, sempre tem esse curso e as pessoas podem fazer, quem se interessar. Isso. Então, atualmente, as 8 catequistas, elas já ou fizeram ou estão fazendo o curso de teologia. Que é um curso de teologia para leigos. Então, já está respondido. É um curso de teologia para leigos de 3 anos. Que maravilha! Perfeito. Sandra é uma espécie de aula de religião, ela já falou que não é aula de religião. E as catequistas são do quadro de professores da escola? Não, já falou que só tem um catequista que é professor da escola. Outros podem ser mães ou pessoas que fizeram curso de teologia e foram entrando, e às vezes entra e começa a fazer o curso depois. Tudo bem, então já entendemos isso. Sandra, baseado nisso que você acabou de me falar, que vocês têm essa formação tão rica aí do curso de teologia, você traz para mim uma colocação que preocupa você, que a catequese não seja individualista, que não seja cada um dando a sua catequese. Partindo do princípio que elas têm essa formação, a gente consegue entender que elas têm uma força, uma compreensão muito boa de catequese, de formação básica, pelo menos, de teologia. Básica não, eu acho que é uma formação riquíssima de teologia para ser um catequista. Maravilhoso isso. A sua preocupação especificamente, quando você traz, você diz, Raquel, eu tenho essa preocupação.
Fala para mim, detalha um pouco mais esta sua preocupação com relação ao plano de ação que você quer fazer na sua catequese. Na verdade, eu perdi aqui, Raquel, a questão do plano de ação é que a gente foi vendo assim, né? Por às vezes a gente acredita que tem a formação, e como a gente não segue um livro e tal, às vezes tem a desvantagem de que a gente, quando você encontra os meninos, ou você tem a sensação que são catequeses particulares, assim. A gente não tem caminhado, às vezes, no mesmo passo. Essa que é um pouco a questão. É como pegar esses saberes. É como pegar esses saberes, a experiência que a gente tem e construir uma unidade. Como você acha que você pode fazer isso? O que passa pela tua cabeça que você pode fazer? O ano passado a gente já começou a discutir um pouco isso, que é meio perceptível mesmo, assim. A ideia que eu venho aqui, até anotei que você colocou hoje, de construir de forma mais didática esse plano mesmo da catequese, onde que a gente quer chegar, quais são as questões, porque vira e mexe, a gente tem algumas questões políticas que entram, então você tem uma que é mais politizada, aí faz da catequese um espaço para entrar com algumas questões. Por quê? Como coordenadora, eu acabo recebendo o retorno dos pais, né? E aí eu percebo muito isso, que às vezes é assim, olha, mas no encontro a gente discutiu isso. Quando se dá o encontro, eu percebo que fugiu algumas coisas. E aí eu percebo que está muito ligado à personalidade ou às questões da catequista, assim. Inclusive, os temas são diferentes também, por não ter uma linha de conduta do método ou de um livro, talvez elas usem ou não, isso já é determinado. Vamos falar hoje sobre bodas de Caná. Qual vai ser a mensagem hoje que nós vamos passar para eles? Todos vão trabalhar nesse mesmo tema ou não? Não, a gente tem uma orientação de trabalhar os temas, né? Por exemplo, se a gente está falando sobre boda de Caná, a gente trabalha isso. Às vezes o que acontece, que eu tenho percebido, é assim, a abordagem desse tema que às vezes desentoa, algumas conseguem desentoar ou fazem outra abordagem, porque também tem uma característica interessante. Quando você tem alguém que às vezes é muito devoto de algum segmento, alguma coisa, ela traz isso para a catequese. E aí, às vezes, desentoa muito assim, de uma abordagem que não é tanto devocional, é para ser mais centrada na pessoa de Jesus Cristo, nesse olhar dele. E às vezes ela fica muito presa a algumas questões devocionais, porque não quer dizer que passou pelo curso de teologia que quebrou algumas coisas, não. A gente percebe ainda muito presente. Sim, entendi. Muito interessante. Dentro desse curso que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos caminhar aí um ano, e eu faço essa proposta de fazer um plano. Eu acho que você deve ter gostado dessa ideia, né? Com certeza. E aí, essa ideia de fazer um plano juntos, né? Exatamente, essa é a ideia, cada vez mais de trazermos os catequistas, principalmente junto com os coordenadores, né, para quem é coordenador e para quem é catequista, para levar essa ideia para o coordenador de trabalhar a equipe, porque existe uma riqueza na diversidade, na diferença, existem muitas riquezas que vão ajudar os catequistas a fazerem esse encontro ainda mais rico com as crianças. E às vezes, até essa questão do devocional, que um catequista tem mais do que o outro, traz enraigado, né, mais fortemente, isso tudo vai amenizar, por um lado, e vai colaborar com aquele outro também que é mais indiferente. Tudo tem a maravilha dessa partilha, porque enriquece tanto de um lado quanto de outro.
Então, eu venho incentivar você a construir esse plano ao longo da nossa caminhada, e todas as vezes que você for fazer algo, leva a ideia e traz delas a riqueza que elas têm. Você participou da jornada, Sandra, ou não? Participei. Tá, então você viu eu falando sobre a importância das diferenças e tudo mais, e trazer o catequista junto, porque quando você faz isso, a principal coisa que um coordenador ganha quando ele faz isso é que ele valoriza aquela característica, aquela competência, aquela habilidade que um catequista tem, que o catequista tem, e isso enriquece muito os encontros, valorizando cada um deles, porque um é mais saído, ele é mais ativo, Sim. ele é mais comunicativo, o outro é mais tímido, mas ele tem características importantíssimas que vão ajudar esse outro também na evangelização. E é isso que eu acho que é fundamental, trazendo a espiritualidade de cada um deles para fazer essa partilha. Não, com certeza. Na jornada, isso para mim ficou muito claro de como pegar, juntar isso para realmente fazer conjuntamente. Porque às vezes é assim, numa partilha que a gente fez, né, de como é que estava a caminhada até aqui, aí você, mas eu fiz assim, mas eu fiz assim, eu não sei fazer assim. Então, assim, a gente trazer isso como partilha, para somar. Não, só porque você faz de um jeito, você vai lá e faz particular. Não, vamos colocar isso em comum, porque se é bom, seja bom para todo mundo. Então, e assim, elas têm muito, assim, eu tenho aprendido Sim. muito com elas, e isso me veio muito na jornada, né? De assim, que não é um dificultador, muito pelo contrário, é algo que vem somar. E aí, como a gente, agora, até nos Sim. encontros, né, a gente tem procurado partilhar nesse sentido. O que vem a somar, não é aquela coisa assim, eu estou fazendo um trabalho melhor do que a outra e tal, porque às vezes rola assim, isso eu não sei fazer, não vou fazer. Não, isso é um exemplo do que se pode ser feito, o que a gente pode estar fazendo conjuntamente. Porque são 170 crianças que a gente tem. Então, como fazer esse caminhar É conjunto? muita criança. Sim, maravilhoso. Deixa eu ver o que mais que o pessoal está colocando aqui. Ó. O Éder está dizendo assim: ó, já que não tem essa necessidade de acontecer os encontros na paróquia, como é o diálogo que vocês motivam eles a irem para a igreja e se tem essa obrigatoriedade em participar da missa? Como que vocês fazem isso, já que esses encontros não acontecem na paróquia? É a Essa mesma questão de coisa, vocês trabalham da mesma forma, como que vocês fazem? sempre há o convite de ir a celebrações e tal, mas o retorno, às vezes, são poucas as crianças, porque criança não vai à igreja, gente. Quem vai à igreja são os pais. Então, a família é que tem que levar. Se a família não leva, a criança não vai sozinha, né? Assim, e aí, o que a gente Isso, costuma fazer lá no colégio, principalmente criança, por exemplo, assim, no colégio que eu estou particular, são crianças ali de classe média, não é igual criança em paróquia, em bairro, que ela mesmo ia. Eu, pelo menos, ia. Se minha mãe não levasse, eu ia. A igreja era perto da minha casa. Né? A criança não, para ela poder participar, a Sim. família tem que ir. É um movimento da família. O que a gente consegue fazer com relação a isso é que a gente tem uma celebração por mês em que a gente chama os familiares e as crianças. Aí são todas as turmas juntos. A gente faz uma celebração na paróquia e após a celebração, tem um caminho secreto entre o colégio e a paróquia, a gente passa e a gente vai tomar um café junto. Então, é um momento que a gente consegue de ter uma celebração onde as crianças participam, faz as leituras, mas isso é uma vez por mês. Tá, que bom que tem isso. E os pais participam, é uma celebração que acontece durante a semana ou no final de semana? É no sábado.
Tá bom. No sábado, depois do meio-dia. Não, é 8 horas da manhã. Então, é uma celebração que ela não é a celebração do final de semana, né? Isso, é uma celebração com a liturgia do dia. A diferença, assim, a gente tem os O cantos que a sábado da gente. manhã, e ela não é o do Isso, final de semana. não, é do sábado da manhã. Não é a celebração do final. Então, ela não é a celebração do final de semana. Ela é uma celebração que deve ter a liturgia do sábado de manhã, certo? É Sim, isso? Ou sim, não? Ou o é isso. padre faz. Tá bom, Não, é a tá. liturgia de Então, sábado da ela não manhã, a vale gente como trabalha. missa para final de semana. Não, é o encontro deles mesmo, assim. E aí, na celebração, a maioria Tá são bom. os pais, assim, a igreja fica cheia mesmo. E aí, uma oportunidade dos pais, né, comungarem e um encontro com as crianças. Tá bom. Não, eu só estou deixando claro aqui, porque não é todo mundo que sabe, né? A Uhum, celebração que tem validade para o final de semana, para o domingo, ela tem que ser após o meio-dia. Então, tem uhum, missa sábado ao meio-dia, já é a liturgia do final de semana. Mas a missa das 11 da manhã do sábado já não é considerada celebração. A liturgia é outra, o evangelho é outro, as leituras são outras do sábado de manhã. Então, essa missa, sim. os pais sabem que essa missa não é a missa do final de semana, eles sabem disso? Não, Isso é não. falado ou não? Não, não. Às vezes o padre, né, que aí tem a celebração, o sermão dele, vamos dizer assim, é voltado para a catequese, do convite, aí ele aproveita também para incentivar os pais a participarem nas suas comunidades, na celebração de domingo, mas ele nunca explanou isso, não. A gente Mas só é faz a primeira interessante Eucaristia, porque falta. pode falar. Não entendi? A Não gente pode só, falar porque você o quê? a nossa primeira Eucaristia é no sábado. Então a gente tem turma no sábado à tarde, justamente por causa disso. A primeira Eucaristia é sábado à tarde e domingo. Que são muitas crianças, então a gente Sim, divide em 3 sim. momentos. Sábado à tarde, domingo de manhã e de tarde, é isso? Isso. Tá. Sabe o que acontece? E eu vou fazer essa colocação porque eu preciso fazer, tá bom? E que fique Sim. para todo mundo aqui que está assistindo essa aula também, né? Ah, muitas vezes, gente, falta clareza na nossa colocação com os pais, com a família. Eu vou iniciar um trabalho com os pais no começo de 2021, tá bom? Esse ano eu acho que eu não consigo, não sei. Para exatamente ajudar esses pais que foram catequizados e não foram evangelizados, tá bom? Por exemplo, nós queremos trazer os pais para a igreja, trazer os pais para o convívio dentro da comunidade, trazer os pais para entenderem a importância da missa, por que participar da missa, por que colocar seu filho na catequese, qual a importância de ele ter uma religião, por que essa família precisa preservar a sua fé, que nós falamos hoje, de ter esse encontro com Jesus, porque tudo isso eles não entendem por que precisa de ter isso. E aí, de repente, a comunidade faz uma missa para a família no sábado de manhã, que não vale, entre aspas, é uma cirurgia, é uma cirurgia, é uma celebração, é litúrgico, tudo bem, é uma missa, como tem missa todos os dias, todos os horários. Mas a família precisa entender que não é uma missa que ela tem como intenção a missa principal, que é do final de semana.
não vejo problema nenhum fazer a missa no sábado, é missa do mesmo jeito, é comunhão do mesmo jeito, é participação da mesma forma, é uma maneira de trazer, mas tem que ficar claro para eles que eles são chamados e que alegria recebê-los nesta celebração específica para isso, mas apenas que eles tenham o conhecimento que essa missa não é a missa do final de semana, não é a missa que eles são chamados a participar no final de semana. Sabe por que eu digo isso? Porque a qualquer momento, um desses pais pode ser chamado, Jesus pode chamar, e ele pode aprofundar um pouco mais no conhecimento dele. E ele vai, num determinado momento, aprender isso sobre liturgia. O que é a missa durante a semana, o que é a missa no final de semana. E ele vai falar, poxa vida, eu fui à missa durante um ano inteiro, numa época onde eu não participava, eu não tinha o aprofundamento e o conhecimento, e nunca me foi falado que essa missa não era a missa uma missa importante que eu deveria participar no final de semana. Não que isso tenha erro e não que isso tenha algo que não seja bom. Não, não é. Deixo claro isso. Mas apenas dizer para eles que esta é uma missa da semana, não é uma missa da liturgia do domingo. Entende? Então, eu coloco isso aqui porque nós precisamos, sim, deixar claro para eles. Nós não podemos dar por pressuposto, e isso eu falei isso no estudo do Diretório de Catequese dessa semana. Nós não podemos dar por suposto ou pressuposto que o outro sabe o que nós sabemos. O outro não sabe. As pessoas precisam ser orientadas, saber a diferença de um e saber a diferença do outro. O fato dela ir lá e comungar e participar da missa não faz ela menos porque ela não vai à missa, até porque ela não sabe. Ela não sabe, ela não foi à missa no domingo, mas ela foi no sábado de manhã, tá tudo bem, ela não sabe. Agora, quem sabe? E os catequistas? Os catequistas vão no sábado de manhã e não vão no sábado, nem à tarde, nem no domingo. Como fica isso? Eu te pergunto. Os nossos é uma catequistas, pergunta. eles... Ah, tá. Na verdade, a gente nunca nem conversou sobre isso mesmo. Os catequistas vão à missa lá no sábado de manhã e depois eles não vão mais à missa. Eu quero que você procure saber tá, isso. Não vão sim. As meninas são de comunidades, elas são atuantes em comunidades, elas frequentam a celebração no domingo também, né? A gente tem um grupo que vai, uma ou outra, eu sei que não, até de partilha mesmo, mas cada uma tem uma comunidade também que elas participam, e até mesmo lá na comunidade do Santo Antônio mesmo. E aí às vezes, a grande questão que a gente, que então, a gente tem é a presença. Sim, os catequistas frequentam a celebração domingo, isso... Tá, mesmo indo no sábado, elas sabem que elas têm que ir no domingo. Sim, como compromisso cristão de catequista, tá bom. Não, no sábado com as crianças é uma vez no mês que a gente faz e que tem uma questão estrutural, Sim. porque depende do nosso diretor, né, do Frei. Ele tem a disponibilidade nesse sábado e até mesmo para os pais também. Tem uma questão mais estrutural, na verdade. Entre não ter nada e ter essa celebração no sábado de manhã e ter esse momento, ela tem uma função daquilo que a gente não consegue de contato com os pais, porque, por exemplo, as catequistas não têm contato com os pais. Nessa celebração no sábado de manhã, depois que encerra a celebração, vai para dentro do colégio, toma um café, aí tem contato com os pais, conhece tudo mais. Mas as catequistas, elas têm uma rotina de comunidade normal.
Maravilha, que maravilha, graças a Deus, graças a Deus. Mas tudo Não, bem, eu só estou fazendo essa colocação porque isso veio à tona. E quem está assistindo aqui e não sabe, está aprendendo, entendeu? Só por isso. Mas já não, é entendi uma o conceito, a intenção é das melhores. sim, não é um aprendizado para mim também, porque nós nunca nem discutimos sobre isso. Foi realmente uma ideia de estar junto com as crianças e os pais. Tá bom, tá bom. Então fica a dica aí, fica essa Sim, reflexão, tá bom? Deixa eu ver o sim. que mais que estão perguntando aqui. Olha, o Éder perguntou isso, da questão da missa, né? Então, Éder, essa é a colocação dela. A Eusa perguntou, mas vocês não têm uma coordenação diocesana que dá orientação para todas as comunidades? Existe uma coordenação que vem, uma coordenação, uma orientação que vem da Diocese de Belo Horizonte, da Arquidiocese, ou não? Ou é a paróquia que toma as decisões de como é a catequese? Como é isso aí em Belo Horizonte? Não, tem a coordenação. O colégio está ligada à Forania Nossa Senhora da Boa Viagem. A gente participa dos encontros da catequese, está ligado ao bispo, que é responsável pela catequese no colégio. Tudo certinho. Sim. Ah, ok. Tem, Legal. Tá, tudo bem. participa das Aí a formações Márcia fala também. assim: legal, bacana. A Márcia disse assim: acho difícil conseguir fazer todas as catequistas terem um discurso igual, até porque cada uma tem uma experiência de fé. É um gigantesco desafio para você, mas eu acho que não é só para você, eu acho que é para todo mundo, né? Para todos os coordenadores, né? Uhum, Querer ter essa unidade muito alinhada, até porque fica tudo muito quadrado, não deve ser, mas que haja essa não. harmonia Sim. de partilha, né? Essa que é a ideia, não é? Porque até Legal. cada um. Eu digo assim, que a ideia é da gente conseguir colocar esses dons a serviço em comum e não particularizar. Que eu acho que foi que a jornada Sim, trouxe mesmo, perfeito. né? Uhum, legal. O Maurício comentou a partilha entre os catequistas sobre o encontro. Acho que ajudaria, é o que você tinha comentado. Conversarem juntos sobre o encontro, partilharem suas ideias. Legal, sim. É o que você falou, né? Da questão Sim, da hora que depois que faz o encontro, trazer e fazer essa partilha do que eles foram feitos para partilhar os dons, e é bem por aí mesmo. Perfeito, sim. Maurício, é isso mesmo. Aí a Eusa falou. A Eusa pergunta: e se o grupo de catequistas fizesse previamente o encontro dos temas propostos, fazendo a experiência antes de levar aos catequizandos? Ela está trazendo a questão de fazer um encontro antes entre os catequistas, é isso, Eusa? Se o grupo de catequistas fizesse previamente o encontro dos temas Uhum. propostos, fazendo a experiência antes de levar os catequizantes. É uma outra forma que você pode fazer, porque dentro desse encontro que você faz com elas, vocês podem preparar, mesmo que seja algo, obviamente, que não com a intensidade de um encontro, né, do catequizando de uma hora, mas fazendo previamente o que vai acontecer nos encontros do mês. Você faz uma vez por mês, você prepara 4 encontros. O que nós vamos preparar para esses 4 encontros? Trabalhar isso. É a proposta da Eusa também, porque ela é coordenadora também de catequese, tá? Então, fica esse recado aí Sim, dela para você também, de fazer essa partilha entre os catequistas para depois fazer o encontro. sim, sim. Ok? Legal. Ok. E a Elza Caioco, lá dos Estados Unidos, ela falou assim: Raquel, aqui a missa final de semana é a partir das 4 horas. Ah, sim. A Elza, aqui é a partir das 18 horas. Uhum. Éder Carvalho. Ah, não, tudo bem, gente. É o seguinte: a missa, a 4 horas que você está falando, deve ser 16 horas, né, Elza? Tudo bem, gente. Depois do Concílio Vaticano II, que houve essa mudança na liturgia, o horário da missa do final de semana
passou a ser a partir do meio-dia do sábado. Então, a liturgia do final de semana, ela começa no sábado ao meio-dia. As paróquias, não é toda paróquia tem missa ao meio-dia. Aqui em Campinas, eu tenho uma paróquia que tem uma missa ao meio-dia no sábado. Mas na minha paróquia, por exemplo, é às 17 horas. Em outras paróquias, 18, 16 horas. Mas o que eu quis dizer é que a missa, a partir do meio-dia, ela já tem validade como missa do final de semana, da liturgia dominical, tá? Deixa eu ver uma coisa. Elza, 16 horas, Éder, 18 horas. Sim, tudo bem. Então, é isso mesmo, acho que o recado é esse. Ô, Sandra, foi boa a nossa conversa? Sim, muito boa. Legal, que bom. Sim. Foi uma oportunidade da gente conhecer uma outra realidade, Sim. uma oportunidade de você colocar aí um plano que você tem para fazer em ação, né? Sim. E vamos trabalhar junto, caminhar junto. E você coloque isso lá se você for entrar na comunidade lá do Facebook, coloque essa tua proposta lá. Você vai ver que vai ter partilha ali, isso vai enriquecendo, vai ajudando as pessoas a se posicionarem, a te darem ideias também. Então, eu convido você para fazer essa partilha lá na comunidade, se você entrar, tá bom? No Facebook. Tá Tudo joia. bem? Tudo bem. Foi ótimo. Foi muito bom, Bom. Foi muito bom conversar com você. Que alegria! É uma alegria muito grande. Já conheci você, que é uma das nossas alunas, uma catequista também. Deus abençoe o seu trabalho, Sandra. Estou à disposição. A gente vai se falando tanto no WhatsApp como lá na comunidade também. E estamos juntas aqui nas aulas, tá bom, querida? Gratidão.